A paz do Senhor, amiguinhos, queridos professores. Hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer uma dinâmica relacionada com a lição 7. Qual que é o título dessa dinâmica? Coração valente. Qual que é o objetivo dessa dinâmica? Ensinar para os alunos que temos que ter coragem. Pegando o exemplo de Davi, quando foi ungido rei por Samuel. Essa história está registrada em 1 Samuel 16. Então, o vídeo já vai estar postado aqui no canal da lição, mas a dinâmica é um complemento para você fazer uma interação lá na sua classe, para você interagir com os alunos, divertir com eles, mas sempre centrado ali no objetivo, que é passar para os alunos que eles precisam ser crianças corajosas. Lê para eles na Bíblia, pegue a Bíblia lá na classe e lê a referência que diz assim, olha: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para dentro do coração. Por que eu pedi para você ler esse versículo? Porque você vai estar explicando para as crianças que quando Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir um rei ali, Jessé viu todos os irmãos de Davi e, segundo a Bíblia, eles eram homens formosos, homens fortes, altos, homens próprios para a guerra. E aquilo encheu os olhos do profeta Samuel. Só que Deus viu a intenção do coração de Samuel e logo repreendeu, dizendo: não atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Os homens veem o que está no exterior, mas Deus contempla o nosso coração, aquilo que está por dentro. Então, a importância de nós passarmos essa referência para a criança, porque muita criança às vezes se sente inferior, porque não tem, vamos dizer assim, uma boa casa, às vezes vem de uma situação muito difícil. Eu me lembro de uma situação na escola, quando eu era criança, que eu ficava morrendo de vergonha, porque às vezes eu não tinha aqueles lápis chiques que as coleguinhas tinham. Meu pai não tinha condição de comprar aquelas canetinhas, parecia mágica, de tão chique. E às vezes a gente ficava com vergonha quando ia pegar o material escolar, às vezes não tinha aquela mochila bonita. E às vezes a gente se sente inferior por devido a não ter a condição que aquele coleguinha que está do lado tem. E às vezes a gente, olhando essa situação, a gente se coloca como inútil, como não tem importância, como ninguém, quem vai querer conversar comigo, quem vai querer se envolver comigo, ter amizade comigo. Existem esses complexos na vida de crianças também, por mais pequenas que estejam. Elas também têm esses complexos de inferioridade, de achar que não pode andar com fulano porque não está à altura dele devido ao sapato que ele calça, a roupa que ele veste. Então, é importante passar para as crianças que Deus, ele não olha por fora, ele olha o nosso interior, o que nós exalamos de dentro para fora, se é coisa boa que tem no nosso coração. E às vezes nós nos sentimos inferiores e perdemos a nossa coragem por causa disso, que achamos, somos fracos, ele é melhor do que eu, e aí a gente acaba virando pessoas medrosas. Então, é importante pontuar isso para as crianças, que Deus, ele não olha o meu tamanho, a minha altura, se eu falo melhor, se eu canto melhor, se eu sou melhor. Deus não olha assim, porque ele coloca todos nivelados na mesma altura. Então, dê essa explicação na sua classe, que Deus, ele não olha a aparência, não olha o status, não olha o que a gente tem, se é bonito, se é feio. Para Deus somos todos iguais. Para essa dinâmica, os materiais que vamos utilizar são corações de várias cores. Você, professor, líder, já pode levar isso tudo prontinho ou pode fazer lá com eles também, para que eles também participem da montagem dessa dinâmica. Você vai cortar corações iguais, só que de cores diferentes. Vai precisar de canetinhas ou lápis de cor. E vai precisar também de caixa ou cesto para colocar os coraçõezinhos lá dentro. Olha o passo a passo. Você vai recortar os corações de acordo com o número de criança que estiver naquele dia lá na sua classe. Após recortar aqueles coraçõezinhos de cores variadas,
Você vai escrever ações nesses corações que expressam coragem. Ajudar um amigo, falar a verdade, dormir no escuro, enfrentar um medo. Todas essas ações é interessante. Feito isso, você vai pegar aqueles corações e colocar todos eles dentro do cesto ou da caixinha que você levou naquele dia. Agora nós vamos para a introdução da dinâmica. Reúna seus alunos em círculo ou mesmo assentados nas suas cadeirinhas, na sua carteira. Leia para os seus alunos 1 Samuel 16, versículo 7, que foi o versículo que eu li aqui. Está escrito sobre Deus não ver a aparência, Deus não olhar para o homem como a gente olha. E aí você vai explicar para eles que Deus ele havia rejeitado aqueles homens o qual Samuel estava olhando para eles com bons olhos. Por quê? Porque Samuel estava olhando para ele por causa da aparência, da robustez daquele jovem. Eram jovens muito fortes, homens assim de boas aparências. Então Samuel encheu os olhos. Então explique para os alunos que Deus ele não vê como o homem vê. Então a importância de nós termos coragem, por quê? Porque quando Deus enviou Samuel à casa de Jessé, Samuel viu todos aqueles homens bonitos, só que tinha um que agradou a Deus. Era Davi, aquele que estava lá no campo cuidando das ovelhas. E por que Deus não olha a aparência externa, mas olha o que está por dentro, a aparência interior? Porque Deus já conhecia o coração de Davi e via que Davi era um homem corajoso. Então Deus enviou Samuel ali para ungir um homem corajoso. E às vezes Davi, ele era desprezado. Por quê? Porque naquele tempo ali, quando foi feito ali um banquete ali, Samuel disse assim, olha, acabaram-se os jovens. E aí o pai dele provavelmente respondeu, não, ainda tem um que está lá no campo. E o que Samuel disse, se você for acompanhar a leitura do capítulo 16? Que não iam assentar-se à mesa enquanto o Davizinho não chegasse. Ou seja, para eles pouco importava Davi. Só que Deus, ele já tinha um plano para aquele menino tão pequeno, tão humilde, de coração bom. Então é isso que você vai explicar para os seus alunos, que Deus agrada daquela pessoa que faz o bem, tem uma boa intenção. Após essa explicação, você vai pegar a sua caixinha e vai distribuir coraçõezinhos para as crianças, um para cada criança. E assim que terminar de distribuir, você vai começar com cada uma, pedindo ela para ler, ou então, se ela não souber ler, você vai ler qual que é a ação que está no coração que ela recebeu. E você vai pedir para ela contar uma experiência que ela teve parecida com aquela ação que está no coração. Por exemplo, ela vai pegar lá, enfrentar um medo. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de cachorro. Até hoje ainda sou meio medrosa. Porque eu já tive cachorro que bocou minha perna, correu atrás de mim. E aquilo me deixou tão apavorada que eu tenho medo. Então, teve uma ocasião que eu precisei passar por um lugar e que tinha muitos cachorros ali. E eu parei na metade do caminho e pensei, passo lá e se os cachorros estiverem lá, como que eu vou fazer para atravessar? E se eles correrem atrás de mim? E aí eu fiquei ali pensando, aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou ter que pegar alguma coisa aqui na mão, porque se eles vierem para cima de mim, eu jogo para assustar eles e corro. Foi assim que eu venci aquele medo e continuei o meu caminho, que eu precisava de passar ali e do outro lado para comprar pão para os meus pais. Eu era mais ou menos com 9 anos, mais ou menos assim. E aí eu passei ali, o cachorro estava lá, mas ele estava dormindo, então aí eu passei de ponte e pé para ele não ouvir os meus passos. E aí fui, realizei a tarefa que eu tinha que realizar, comprei o pão, voltei e os cachorros nem olhou para o meu lado. Então tem coisas que às vezes estão na nossa mente. E a gente precisa de ser corajoso, falar, não, eu vou enfrentar esse medo que me assombra aqui, eu vou vencer. E foi assim que eu consegui vencer. Então, são experiências que às vezes a gente acha que é bobeira, que é coisa simples, que ninguém vai querer ouvir. Mas existem pessoas que vão se sentir encorajada por causa da sua coragem, por causa da minha coragem. Então,
Faça isso na sua classe, escute com atenção seus alunos, interaja com eles e você vai ver que vai ser uma aula muito criativa e muito produtiva, porque criança, eles gostam de contar experiências que já viveu, de coisas que já venceram na vida, de medo. Eu tenho outra historinha aqui também. Uma certa vez meus pais saíram para o trabalho, nós já estávamos bem grandinhos, 12 anos, e a luz acabou na nossa casa e nesse dia meus pais demoraram para chegar. E tinha um porãozinho na nossa casa que ele é um nível abaixo do terreiro da nossa casa, do piso da casa. E debaixo desse porão, na lajinha que tinha assim, tinha um buraquinho e lá tinha uma luz brilhando. Acende e apaga, acende e apaga. E a gente ficou apavorado com aquilo, pensou, o que será aquilo? Assim, ninguém imaginou que seria uma coisa boa, pensou assim, aquilo é só uma coisa interessante. Antigamente a gente tinha muito medo. Então, na minha casa tinha uma escada muito extensa até chegar na rua, e eu e meus irmãos subimos para metade dessa escada, ficamos sentados lá até meus pais chegarem. Isso tudo de medo daquela luzinha que estava piscando. Gente, quando os meus pais chegaram, inclusive foi minha mãe que chegou primeiro, assustou com nós 4 sentados lá na escada, naquele breu. Tava mais perigoso lá em cima, perto da rua, do que lá em casa. Mas enfim, a gente com medo daquele bicho piscando sem parar. Aí minha mãe desceu, nessa época não tinha telefone pra gente ficar comunicando por celular. Ela chegou, desceu e providenciou as velas que tinha em casa. Ela sabia onde estava. E aí ela foi olhar, era vagalume que estava lá piscando. E a gente achando que era um monstro naquela escuridão. Às vezes a gente, por medo, foge da situação. Tem hora que o medo é bom para que a gente tenha cuidado de enfrentar certas coisas que vão nos levar para caminhos que não tem volta. Mas existem coisas que a gente precisa de ter coragem de enfrentar. Lembrando que essa dinâmica, ela é simples, mas ela é eficaz, pois ela ensina aos alunos que nós devemos ter coragem e que Deus agrada de toda pessoa que é corajosa. Que nós venhamos estar aptos para ouvir a voz de Deus como Davi, para receber o chamado de Deus como Davi, cheios de coragem e sem medo. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Eu te espero no próximo, se Deus assim nos permitir. Um beijo no coração e um forte abraço.